Como é que é, maltinha do YouTube? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, sobre uma questão que há muito tempo as pessoas se perguntam, que é: quanto custa a defesa de José Sócrates e quem é que a está a pagar? De relembrar que durante o julgamento a questão dele neste momento não ter posses estava a ser falado, o que seria um contrassenso, visto que os advogados que ele tem, tanto a nível nacional como internacional, são pessoas que são agências, são escritórios de advogados que cobram imenso, e então era estranho como é que quem não tinha nada conseguia garantir a sua defesa. Assim que fez uma investigação e nós vamos dar uma vista de olhos. Já o disse vezes sem conta e no final do ano passado quis deixar registado em livro que estão todos contra ele. Muito obrigado. Depois leia com atenção. Mas mais do que a estes leitores, é em estrada. O gajo ainda goza, meu. O gajo ainda goza. Foda-se. A escrever os livros que estão todos contra ele. Estrasburgo que José Sócrates quer provar que é uma vítima da justiça portuguesa e não olhou a custos. Contratou na Bélgica um reputado escritório de advogados e à queixa que apresentou aqui no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos juntou um parecer jurídico com um preço estratosférico. É esse valioso documento que une, uma vez mais, Sócrates a Carlos Santos Silva. Que é uma relação de amizade, portanto, eu poderei dizer, portanto, que é um... nunca sabemos, mas posso dizer que está entre os 10 meus melhores amigos. Nós Os temos 10 uma melhores relação amigos. fraterna, eu e o Engenheiro Carlos Santos Silva, é o meu melhor amigo fora da política. Mas o Ministério Público não tem dúvidas que, para além da amizade, houve também um pacto criminoso. Na acusação da Operação Marquês, o amigo Carlos Santos Silva aparece como o homem que durante anos escondeu nas suas contas os milhões que Sócrates terá ganho com atos de corrupção e que depois lhe ia fazendo chegar em envelopes recheados. Já paguei ao meu amigo Carlos Santos Silva 250 mil euros. Resta ainda uma pequena parte. Essa parte depende ainda de um apuramento que temos que fazer entre mim e ele. A relação de amizade mantém-se até aos dias de hoje. O circuito do dinheiro, pelos vistos, também. Das contas bancárias de Carlos Santos Silva, o Ministério Público chegou a apreender mais de 20 milhões de euros, mas a fortuna voltou às mãos do empresário em abril de 2021, por ordem do juiz Ivo Rosa. O Tribunal também determinou aqui o levantamento das apreensões que constavam no processo. Sem esperar o desenrolar do processo, 6 meses depois do dinheiro ter sido libertado, já Carlos Santos Silva estava a gastá-lo. Foi comprar um monte alentejano perto de Montemoro Novo. Quase 12 hectares de terreno, casa de 600 metros quadrados e piscina incluídas. Caralho. Que bicho. Mesmo ali num cantinho, no meio do nada, para ir descansar. Mas, 5 anos depois da aquisição, quem atende à campainha do Monte das Margaridas ainda é a antiga proprietária. Bom dia. Posso falar com Sofia Fava? Sou eu. Olá. Quem é? Fala Luís Garriapa. Sou Luís Garriapa. Sou jornalista da SIC. Mas porquê? Queria-lhe fazer umas perguntas por causa daqui do monte. E desligou. Quando soube que era um jornalista, pip. Ou não, vai abrir a Parecia porta. uma recusa, mas não. afinal não. Minutos depois, Sofia Fava acabou por vir ao portão falar com SIC durante mais de hora e meia.
Sem aceitar gravar a entrevista, admite que é ela quem ali vive. Diz que é por simpatia do atual dono. Eu estou aqui sabendo que isto é do Carlos e que quando ele quiser que eu saia, eu saio. Eu vendi-lhe, ele comprou, é dele. Estou cá quase de caseira. A ex-mulher de José Sócrates, mãe dos seus 2 filhos, comprou o Monte das Margaridas em 2012, mas o Ministério Público está convencido que também aqui estava o dinheiro de Sócrates por trás. Para pagar as prestações do empréstimo, a engenheira do ambiente fazia valer-se de uma avença de 5.000 euros de um contrato de prestação de serviços com uma empresa de Carlos Santos Silva. O empresário serviu também de fiador e fez um penhor ao crédito de 760.000 euros na mesma conta de onde saía o dinheiro para Sócrates. A minha ex-mulher, que trabalhava para o engenheiro Carlos Santos Silva já há muitos anos, trabalhava na sua empresa, decidiu comprar aquele monte, fez esse investimento com a ajuda do engenheiro Carlos Santos Silva, que serviu de seu fiador, e nada mais do que isso. Eu nada tive a ver com essa compra. Na véspera da nossa visita ainda era Sofia Fava quem aparecia como proprietária no Registro Nacional de Alojamentos Locais. Epá, mas é que pagar este valor, este valor por esta casa e continuar lá a pessoa a quem tu compraste, então tu recebes o dinheiro e continuas na casa. Isto é tipo alto negócio. E tu investires nisto é sinal que precisavas de lavar o dinheiro ou precisavas de pôr o dinheiro em algum lado para o tornar legal. Tipo, é bué de suspeito. Bué de suspeito. Mas também é o que a reportagem está a dizer, não é? Tipo, isto aqui tu medes... preparas isto para fazer... ou melhor, é o que ela disse, que ela está aqui, quando ele quiser vir eu saio. Mas isto prova que aquilo não foi nada vendido. O dinheiro foi aqui posto só porque sim. Não adormeças. Estou a dar o meu melhor para não adormecer. O negócio, aberto já depois da Operação Marquês, esteve anunciado em vários sites e plataformas especializados antes do monte ter sido arrestado em 2017. Agora, agente imobiliária, Sofia deixou de usar o apelido Fava e diz que há muito não alugou espaço. As apreensões das contas fecharam a torneira, que só voltaria a jorrar com a decisão que desbloqueou as contas de Santos Silva. Fava, que também está a ser julgada no processo por branqueamento, desvaloriza a coincidência. Não houve aqui nenhum complô pelo dinheiro ter ficado disponível. Foi porque o banco estava a apertar comigo por causa das prestações em falta e disse que ia para a asta pública. E por isso é que eu vendi ao Carlos, porque também já tinha dinheiro empatado aqui e assim até o livrei de ter mais problemas com o Banco de Portugal. Parece uma boa justificação. Não foi só no Alentejo que Carlos Santos Silva decidiu usar o dinheiro que tinha estado bloqueado. Olha aí. Pouco mais de um ano depois, a 27 de fevereiro de 2023, foi comprar esta vivenda num condomínio às portas da Malveira. Mais uma vivenda. Foda-se, o gajo... Será que o gajo tem tempo para viver nas casas todas? Nunca aqui viveu, está agora alugada. Pudera. A certidão perdial mostra que Santos Silva é o atual dono, mas o mais curioso é saber quem esteve do outro lado do negócio. Pedro Bernardo Pinto de Sousa, um primo de José Sócrates. A escritura já revela... Ai, compra uma casa para nunca lá viver ao primo do melhor amigo. Pelo Semanário Sol, indica que pela venda Pedro Pinto de Sousa recebeu de Santos Silva 775.000 euros. E foi precisamente uma parte deste valor que viria a servir para pagar no ano passado o tal parecer jurídico que Sócrates entregou no Tribunal dos Direitos Humanos. Está explicado como é que se pagou, não é? Assim as coisas... O dinheiro para pagar vai aparecendo nestes esquemazinhos da pizza. O dinheiro para pagar vai aparecendo. Mas, pá... É até o dia em que corre mal, não é? Onde a SIC foi consultar o processo. Apresentei uma Ainda mais hoje em dia isto é tudo público. queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
Isto é, recorri pela primeira vez a um tribunal internacional. Sócrates, estranhamente, não se gabou desse trunfo que tinha na manga quando fez a primeira conferência de imprensa em Bruxelas. Seria a SIC a revelar uma semana depois a existência do documento e do seu autor, que logo no cabeçalho apresentava as conclusões. A Operação Marquês foi um processo injusto, houve presunção da culpa de Sócrates e uma alteração encapotada da acusação. A notícia motivou um artigo de opinião. Mas já, comprar uma moradia destas para nunca lá viver e depois a pessoa que está a receber o dinheiro é familiar da pessoa que está a ser investigada e pode muito bem ser ela a transportar as coisas. Opá, é muito shady. Shady, muito shady. Com um título que era uma pergunta. A pergunta, se eu bem me recordo, era quem é que tinha pago, não é? Quem é que tinha pago as contas e se o Paulo Pinto de Albuquerque não nos queria contar quem é que tinha pago esse parecer. Eu não acho que Paulo Pinto de Albuquerque tenha a obrigação legal de estar a revelar quem é que lhe paga o parecer. Se me perguntares, mas teria uma responsabilidade moral e ética, tendo em conta aquilo que eu acho que é a Operação Marquês, eu gostava de saber, enquanto cidadão. Eu, enquanto cidadão, e também acho que Paulo Pinto de Albuquerque, enquanto cidadão, poderia ajudar-nos a esclarecer. É às sumidades das leis que se pedem pareceres jurídicos. O parecer não é mais do que uma opinião, e uma opinião que tem o valor da capacidade de persuasão de quem a escreve, quer pelo seu currículo, mas sobretudo pela força dos argumentos. Currículo não falta a Paulo Pinto de Albuquerque, conceituado professor de Direito na Universidade Católica, autor de extensa obra jurídica, chegou a ser juiz em Portugal, mas também no Tribunal dos Direitos Humanos, onde exerceu durante 9 anos até 2020. A presença do juiz foi pensada pelos pais fundadores da Convenção, uma vez que o juiz tinha um particular conhecimento do direito nacional e, portanto, poderia esclarecer os colegas relativamente a questões mais intrincadas do direito nacional. 6 anos depois, quer convencer os atuais juízes que Sócrates, mesmo com o processo ainda longe do fim em Portugal, tem legitimidade para apresentar queixa contra o Estado português. Das 167 páginas do parecer, mais de metade serviram para fazer o relato do processo, as restantes para responder às questões colocadas pelo cliente José Sócrates. Claro que um parecer vem com a intenção de obter uma resposta àquelas questões. O que é correto é alguém ser contactado e poder analisar de forma autónoma, isenta, imparcial a questão e dar a solução que entenda correta. O que já não seria correto, obviamente, é a encomenda vir já com a resposta e não apenas com as perguntas. Isso não acontece. Eu espero. Eles falam que sempre que o parecer era uma coisa milionária, mas eles não disseram o valor, pois não? Eles até agora não falaram quanto é que poderá ter custado o parecer? Não. A falta de independência pode minar a credibilidade do parecer. A todas as questões de Sócrates, Pinto de Albuquerque respondeu que sim, para concluir que foram violados os direitos à presunção de inocência, a um processo justo e a uma decisão em prazo razoável. Em jeito de resumo, Pinto de Albuquerque fez questão de ir buscar as palavras de Mário Soares quando visitou Sócrates na cadeia de Évora. Não estava, por isso, longe da verdade Mário Soares, quando, na visita a José Sócrates, declarou que o antigo primeiro-ministro de Portugal estava a ser vítima de uma campanha que é uma infâmia. Tem feito uma campanha contra ele que é uma infâmia. E acabou por dar a volta. Saber quanto pode custar um parecer em Portugal, sobretudo quando é um cliente privado. Mas há pistas no setor público. No portal Base encontram-se contratos de entidades do Estado com reputados escritórios de advogados. Os preços vão dos 17.500 euros, sobem aos 19, 25, 50 e há até um de 75.000 euros, o valor máximo para a adjudicação direta. A remuneração é sempre fixada em função da urgência, da complexidade, do número de horas de trabalho. Há um ano, quando a SIC revelou a existência deste parecer de Paulo Pinto de Albuquerque, questionámos vários advogados para darem um palpite sobre quanto poderia ter custado o documento. Houve quem falasse
em 40 mil, outros 70, 80... É pá, por um juiz até... que esteve no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é para onde esta queixa vai, pá, o gajo acrescenta bué valor, é bué valor acrescentado. Quem arriscasse a hipótese da fatura ter subido aos 100 mil euros? Mais de 100 mil euros, isso surpreendia-te? Não. Zero. Não me surpreendia porque é um bocadinho a própria reputação de Paulo Pinto de Albuquerque, de quem nós estamos a falar aqui neste momento, que sai tocada e que sai manchada por associar o seu nome ao José Sócrates. 200 mil euros. 200 mil euros? Se fores mais de 200 mil euros. Eu aí depende, ou seja, portanto aí estamos a falar, eu acho que nesse parecer, esses 200 mil euros... Foda-se, um parecer jurídico, 200 mil balas, o dinheiro de uma casa? Como assim? Eu diria que se calhar tens 50 mil para pagar o trabalho e 150 mil para pagar os custos reputacionais. Bem visto, bem visto. Essa a justificação. Regressemos à casa da Malveira porque foi daqui que manda nasceu a fatura o dinheiro para ver. pagar a Paulo Pinto de Albuquerque, ao que a SIC apurou dos 775 mil euros que recebeu de Carlos Santos Silva. Pedro Bernardo Pinto de Sousa transferiu cerca de metade para o irmão José Paulo Pinto de Sousa. Doutor, o que é que querem esclarecer lá dentro? Podem-me deixar passar, por favor? Com vida entre o Brasil e Angola. Ai, Jesus, a cara dele! Está também a ser julgado na Operação Marquês. Meio milhão! De ter sido o primeiro testa de ferro do primo. Eu achava que estavas a gozar, meu. Terá sido desse bolo que José Paulo fez o pagamento ao professor de Direito. Para a conta pessoal de Pinto de Albuquerque foram feitas transferências de 270.600 euros de fevereiro a julho do ano passado, altura precisamente em que foi entregue o parecer de Sócrates em Estrasburgo. A este valor junta-se uma fatura de 24.600 euros e ainda uma outra de 221.400 euros, mas desta vez emitida por uma recém-criada Sociedade de Advogados Pinto de Albuquerque, com morada em Viseu. Ou seja, no total, a despesa ultrapassou os 516 mil euros, o resultado de 420 mil, mais IVA. Assim mas há novidades novas. Estão a ser o acrescento de ser o juiz que é. Investigados pelo Ministério Público no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Porque o grande mistério que levou à Operação Marquês continua depois da Operação Marquês. A interrogação de 2014 não é diferente da interrogação de 2026, que é como é que José Sócrates paga a vida que leva? Como é que ele paga essa vida? Confrontado com os valores apurados pela investigação SIC, Paulo Pinto de Albuquerque não nega os montantes, mas invoca o dever de confidencialidade. Prestei assistência jurídica aos arguídos mencionados e continuo a acompanhar as defesas, quer no plano nacional, quer internacional, tendo realizado vários trabalhos jurídicos para os processos pendentes em Portugal e no estrangeiro. O catedrático assume-se como parte da defesa de Sócrates e bem do primo, novo, sem revelar que trabalhos para ser catedrático está com muito bom aspecto. Fez para além do parecer, nem por que razão é apenas um dos clientes que paga a conta. José Paulo Pinto de Sousa também não explica na resposta enviada à SIC a partir de Benguela, em Angola. Efetuei pagamentos com montantes naturalmente lícitos, próprios e justificados, em benefício do professor Paulo Pinto de Albuquerque, na sequência de pareceres jurídicos, cujas conclusões, atentas às matérias em causa, beneficiam, entre outras, a minha defesa, assim como a do meu primo, José Sócrates. A Carlos Santos Silva tentámos por 2 vezes encontrá-lo na empresa, onde ainda é sócio. Deixámos recado, mas nada. E claro, fizemos o contacto telefónico com José Sócrates. Alô? Estou, boa tarde. Quem fala, por favor? Engenheiro José Sócrates. Desculpe, quem fala? Se fala Luís Garriapa, sou jornalista da Aí ele ligou diretamente para José Sócrates. SIC. Ah, sim, sim. Como está? Desculpe, mas eu peço desculpa.
Espero compreender, eu não quero falar consigo. Mas eu tenho que lhe colocar algumas questões por causa de um trabalho que eu estou a fazer relacionado com o seu processo. Eu não quero falar consigo, está bem? Como é que lhe coloco as questões? Eu queria confrontá-lo. Não sei. Não. Pois isso, meu caro, não pode. Obrigado. Para além do parecer, a defesa de Sócrates soma despesas. Primeiro, a dos advogados responsáveis pelas dezenas de recursos dos últimos anos. Eu tenho dúvidas que muita gente que faça parte da defesa do Sócrates queira dizer que está a fazer parte da defesa do Sócrates. Repara, para quem... Eu não sou jurista, mas quer dizer, não é... E toda a gente sabe aquelas trocas que aconteceram ultimamente, não é? Que o advogado sai, o julgamento é adiado, vai um, ele não reconhece, sai, vai outro, esse outro faz uma temporada lá até vir agora embora. A gente sabemos disso, que eles nunca dão bem a cara e ninguém quer ser visto como o advogado de José Sócrates. Então, e ele não o pode representar ali, mas depois há outros processos que continua a representar. Ou seja, aquilo claramente é uma fantochada para evitar para evitar alguma represália por causa disto. Para perceber que a defesa de Sócrates é de tal modo complexa que ninguém certamente me convence que é apenas Pedro de Lille que está por trás de todas as estratégias. Certo. Para a batalha internacional, digamos assim, Sócrates foi contratar uma equipa de advogados num famoso escritório belga que diz estar a acompanhar o processo há mais de 2 anos e meio. Não revela os honorários. Claro que não. This is a lawfare in the sense it's sort of political trial. The way to put someone out of politics. The way to prosecute someone, to put this person in disgrace. Também não é conhecido o valor pago a outro ex-juiz do Tribunal Europeu que apareceu na primeira conferência de imprensa em Bruxelas como apoiante da causa do ex-governante português. O espanhol Javier Borrego, que em conjunto com 2 advogados brasileiros, amigos de Sócrates, já tinham ajudado o banqueiro angolano Álvaro Sobrinho a apresentar uma queixa contra Portugal. Efectivamente, eu sou amigo de Álvaro Sobrinho, vítima de o juiz. Se eu falei com o Álvaro Sobrinho, eu não conheço o Álvaro Sobrinho. Desculpe. Fazemos só frente. Não conhece o Álvaro Sobrinho? A lata que este gajo tem. A lata que este gajo tem em conseguir dizer esta merda assim na boa. Ora, com 68 anos, José Sócrates continua a ter como único rendimento declarado a subvenção mensal vitalícia do Estado de 2.372 euros. Chegou a suspendê-la em 2020, ainda antes de Ivo Rosa ter desbloqueado as contas bancárias. Foi nessa data que começou a receber salário de um empresário falido, como revelou a investigação SIC há 3 anos. Já nós vimos isto também. Estou, boa tarde. Sim. Estou a falar com o Sr. Adélio Machado. Sim, quem fala? Coitado, viu a sua vida exposta na sua televisão, aliás, de uma forma completamente injustificada. Na altura, Sócrates recusou falar sobre o assunto, mas agora trouxe o antigo patrão como testemunha no julgamento administrativo contra o Estado, para provar que a notícia da SIC tinha sido prejudicial para a imagem de Adélio Machado. Sou Adélio Machado, nasci em Portugal, em Famalicão. Sei por acidente para vir à França e estou cá há 20 anos e alguns meses, vai fazer quase 22 anos. Eu que digo, vou todos os fins de semana a Portugal, venho à segunda-feira e vou à sexta e trabalho no imobiliário desde há 20 anos para cá. Antigo piloto de automóveis, imigrante... Olhem que isto é uma vida do caraças. Vem passar o fim de semana a Portugal e volta para lá na segunda para trabalhar. Caraca, olha... O dinheiro em viagens, o dinheiro não há de ser problema aqui, garantidamente. Em França, já tinha deixado na insolvência 3 empresas em Paris. Uma ligada ao imobiliário, uma de construção e outra de limpezas. Antes de contratar José Sócrates. Eu estou a ligar-lhe por causa do contrato que fez com José Sócrates. Queria falar consigo sobre isso. Mas isso é comigo, isso é com a empresa. É com a empresa, mas o senhor é que assinou o contrato, não é? Sim, mas é com a empresa, isso tem que ligar para a empresa.
Desta vez a empresa estava sediada no Luxemburgo. Na verdade era apenas uma caixa de correio. A ETZ, Global Telecom, não tinha contacto telefónico, site na internet, nem nunca teve atividade conhecida. Mas foi esta sociedade que a 23 de janeiro de 2020 assinou um contrato de prestação de serviços com José Sócrates Pinto de Sousa, nessa altura a braços com a fase de instrução da Operação Marquês. Recebia 12.500 euros do tal empresário? Caralho. Também hoje em dia o que é que uma pessoa faz com 12.500 euros por mês? Nessa altura a braços com a fase de instrução da Operação Marquês. Ao que a SIC apurou, naquele documento o antigo governante assumia as funções de presidente do Conselho Consultivo Estratégico da ETZ para prestar serviços de consultoria técnica e de gestão para os mercados da América Latina e países lusófonos. O contrato previa o pagamento mensal de 12.500 euros, fora despesas de deslocação, estadias e representação, e fora ainda um prémio a definir. O pagamento, no entanto, não saiu da ETZ, nem do Luxemburgo. Chegou à conta de José Sócrates na Caixa Geral de Depósitos, com origem em Espanha, da Amatec Consulting. Foi através desta sociedade, criada em 2019, que Adélio Machado comprou 2 empresas de Bilbao da área da tecnologia. A imprensa local especializada estranhou o interesse do português. Un empresario no tenía nada que ver con la informática, que es de otro país, que hace de repente comprando una empresa de informática regional en el País Vasco. Es algo absolutamente incomprensible. Essa contratação foi para quê? Para que... Não sei, na altura foi o diretor-geral que acordou isso. Mas o diretor-geral quem é? Já não está na empresa. Como é que se chama? Carlos Mendes. Não se encontra registro de nenhum Carlos Mendes ligado à luxemburguesa ETZ, que entretanto entrou em insolvência, nem à espanhola Amatec, que em setembro de 2022 teve o mesmo destino. No tenía suficiente dinero para pagar las deudas, los servicios que tenía que contratar, etc. Entonces, el juez autorizó el concurso de acreedores para intentar mantener la empresa viva. Da empresa de Adélio Machado, Sócrates terá recebido 250.000 euros, 12.500 vezes 20 meses, o período em que o ex-primeiro-ministro pediu a suspensão da subvenção vitalícia. Qual é que era o trabalho em si para o qual tinha sido contratado nessa altura? Eu fui contratado por uma empresa luxemburguesa, da qual o Adélio Machado era gestor, e que se dedicava às telecomunicações, e fiz esse trabalho de consultadoria, principalmente no que diz respeito à relação com os países africanos de língua portuguesa. Bom, gostava de ser mosca para estar numa reunião destas, para perceber mesmo se fala sequer sobre o assunto ou se está a combinar como falar sobre o assunto. As transferências levantaram suspeitas na Caixa Geral de Depósitos e, por ser considerado uma pessoa politicamente exposta, o banco viu-se obrigado a comunicar ao Ministério Público. Chegou a ser aberta uma averiguação preventiva que acabaria arquivada. Depois desse período, não são conhecidos outros meios de subsistência para além da subvenção. Ainda que recentemente Sócrates tenha assegurado que as inúmeras viagens que tem feito ao Dubai foram e Abu pagas Dhabi por eles em classe executiva e hotéis de 5 estrelas sejam a título profissional e pagas por quem o convidou. De resto, não quer explicar mais nada. A senhora jornalista fica a saber que eu não pretendo partilhar a minha vida privada com ninguém estranho à minha vida privada. E muito menos consigo, nem com a sua estação de televisão. Pá, postura sempre agressiva com os jornalistas, muito menos consigo que a sua estação. Lamento, não respondo a essa pergunta sobre o Dubai. E a estratégia é sempre a mesma, uma pergunta desconfortável e ele vira ao alvo e ataca. Pá, investimentos em casas acima do somado de mais de $500 mil. Um contrato de consultadoria assinado por 12.500 euros. Ok. Não, por 12.500. Carago. Dava para viver bem.
mais calminho do que eu achava. Pá, estou mesmo cansadito. Maltinha do YouTube, para vocês ficamos por aqui. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Deixem o vosso like. Se tiverem sugestões de vídeos para ver, deixem no nosso Discord, que o link está aí na descrição também. Pá, é sempre engraçado ter coisinhas novas para ver. E agora que o conteúdo morre um bocado no verão, nós acabamos por perder também um bocado de vídeos. Por isso, se virem alguma coisa gira, mandem para mim. Maltinha, fiquem bem, até o próximo vídeo. Fui!